Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estava gravando há um tempo alguns subsídios, né, para a escola dominical e por uma série de ocupações e outras particularidades pessoais, eu deixei de gravar, mas de vez em quando eu toco com uma pessoa ou outra e pede para mim voltar a gravar. Então, eu estou aqui para a gente começar a dar alguns subsídios da escola dominical. Nós nessa ocasião vamos falar da lição de número 3 da revista Betel, né, do dia 20 de janeiro de 2019. O tema da lição é tratando de comportamentos persistentes de desobediência. Pensando nessa lição e como que a gente ia abordar esse tema, porque na verdade o meu foco aqui, o meu objetivo não é explanar uma aula sobre esse tema, é dar alguns subsídios para os irmãos terem material extra para trabalhar na escola dominical, né? Então, pensando nesse tema, eu analisei algumas circunstâncias e eu quero expor aqui junto com os irmãos. Então, para isso, para a gente continuar a gravar com os irmãos, eu peço que os irmãos comentem, dê as sugestões, inscreva-se no nosso canal, né? Nos ajude aí a alguma orientação de algum aspecto da lição que os irmãos acham que deveria ser acrescentado ou tirado, para a gente poder ir moldando as nossas conversas de acordo com a orientação e o comentário dos irmãos, tá bom? Bem, primeiro eu quero tratar dessa aula de uma forma muito especial, porque é um tema muito atual. Apesar da abordagem ser muito particular e muito desconhecida, eu mesmo vim conhecer a sigla TOD, né? Transtorno de oposição desafiante, nessa lição. Mas eu sou um estudioso de psicologia e, por conta própria, eu gosto muito do tema. Então, dá para a gente ter uma amplitude maior do que se trata esse TOD, né? As causas que levam, o que acontece na mente humana para que isso comece a acontecer. Em se tratando de desobediência, né? Ou vamos pegar aqui a sigla TOD, oposição desafiante, existem vários fatores que podem fazer com que uma pessoa se desencadeie nesse transtorno. E o principal deles é a falta de atenção. Eu sou professor de matemática e 90% dos meus alunos que aparentemente tinham esse TOD, ele desafiava, um aluno com característica de rebeldia, às vezes não era rebelde, mas era muito perturbador, né, na sala de aula, questionava tudo e questionava às vezes com questões fora de lugar na colocação. Então esses alunos, eles normalmente, 90% deles, quando tinha reunião de pais e alunos na escola, os pais não compareciam. Isso dá a entender que a falta de acompanhamento, a falta de assistência familiar é uma das principais razões, a falta de estruturação familiar é uma das principais razões para a gente encontrar pessoas com algum tipo de transtorno. Isso preocupa a gente de uma forma especial, porque a estruturação familiar está sendo muito atacada por diversas formas, né? Por diversos ataques
diversos ataques do inimigo, da ciência, da tecnologia, como a própria Bíblia diz, que por se multiplicar a ciência, o amor de muitos iam se esfriar. Então, essa falta de convivência entre os familiares, essa falta de atenção, ela gera um comportamento, um resultado comportamental lá na frente. Por que isso acontece? Nós somos seres humanos e nós fomos criados para nos relacionar. E a relação mais íntima, mais amorosa, mais promíscua, ou mais próxima, né, que se pode ter, é uma das relações que está mais negligenciada, é a relação familiar. O contato direto entre pais e filhos, esposos e esposas, entre parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau, está cada vez mais distante. E como o ser humano ele precisa de uma atenção, ele precisa buscar a atenção de alguma forma, ele começa a se opor. Uma das formas dele manifestar que eu estou aqui. Então ele se opõe a tudo e a todos. A maior parte das rebeldias, né, aquele menino rebelde, é aquele que quer chamar a atenção, ele quer a atenção dele para tudo. Então, como ele não consegue atenção pelas vias normais, pelas vias naturais da vida, ele vai tentar angariar essa atenção pelas vias de fato. E às vezes as vias de fato são incômodas, né? Crianças que normalmente sentem essa necessidade de afeto, de carinho, elas são tendenciosas, elas têm mais tendência a ter um comportamento adverso, né? Um comportamento que vai chamar a atenção de todos para ela. É a criança que dá birra, né? Que bate o pé no chão, ela tem uma deficiência de atenção, né? De autoridade também. A autoridade que eu estou colocando aqui não é aquela que você vai pegar e bater na criança e colocar subjugado, não, é a autoridade de ter cumprimento daquilo que se promete, né? De vez em quando eu falo que muitos pais prometem aquilo que não conseguem cumprir, né? E que sabem que não vão cumprir. Alguns dizem, eu vou quebrar seus dentes, né? Todo mundo sabe que um pai ou uma mãe não vai quebrar os dentes dos filhos, inclusive os filhos sabem. Então, são promessas vãs. Quando se promete algo, por mais trivial, por mais absurdo que seja, essa promessa precisa ser cumprida. Então, nunca prometa que vai quebrar os dentes do seu filho. Você não vai conseguir cumprir essa promessa. É melhor não prometer, é melhor não falar. Então, mas essas promessas, elas vêm decorrente de uma chamada de atenção que a criança normalmente faz em relação aos pais. Como ele não tem atenção, ele começa a produzir alguns comportamentos de oposição, alguns comportamentos de rebeldia, de contrariedade às vontades dos pais. Ele sabe disso, ele faz intencionalmente. E esses comportamentos acabam deixando aquela criança indesejada pela maior parte das outras pessoas, até inclusive às vezes pelos pais, né? E quanto mais indesejada ela se torna, à medida que ela vai crescendo, mais rebelde, mais oposição ela vai fazer, porque ela vai ter sempre uma necessidade de chamar a atenção para si. Quanto mais o tempo passa, mais atenção essa criança, essa pessoa, esse adolescente, no final das contas, esse adulto vai querer. E essa atenção, ela acontece nas mais variadas formas, né? Essa chamada de atenção, desde uma birra até circunstâncias mais graves. Eu tenho estudado um pouco sobre o tema. Existem cada pessoa existe uma forma de se manifestar. Então, mudanças abruptas no comportamento de crianças são muito comuns, muito normais.
em relação a alguma deficiência em casa, é o pai que perde o emprego, começa a ficar estressado, é uma separação de casais, é a morte de um parente bem próximo. Isso gera alguma mudança de comportamento. Agora, a intensificação dessa rebeldia sem que haja acontecido nessa família algum fator externo que mudou a rotina, na grande maioria das vezes é identificado uma falta de atenção na criança. Então o que acontece? Quando essa criança começa a ter falta de atenção e ela começa a buscar meios para poder chamar essa atenção para si, ela não tem o senso da lógica, ela não tem o senso de etiqueta, de educação. E como essa criança não tem esse senso, ela começa a se tornar incômoda. E o incômodo gerado por essa criança vai fazer ela se afastar, ou os adultos se afastarem mais dela, ou já tratá-la de uma forma mais, como que eu vou dizer, separativa, né? Eu quero distância desse pessoal, né? Isso causa problema com os pais. Eu já tive ocasiões em que algumas pessoas não queriam a visita de certos amigos porque os filhos, quando chega na casa, faz bagunça, entra, abre o guarda-roupa, abre a geladeira, quebra copo, faz aquela falta de educação. E o pai, às vezes, os pais ficam com vergonha, não tem coragem de corrigir porque está na frente dos outros, mas esse comportamento nas casas de outras pessoas só expressam como é a relação, a liberdade que esses pais têm com os filhos, né? A correção e a disciplina, ela não é para ser afastada dos nossos filhos, das nossas crianças, e isso não quer dizer que seja a correção feita com espancamento, com surro o tempo todo, não. É a manutenção da autoridade diária, um trabalho que não é muito fácil, ele é árduo. Eu tenho um filho chamado Pedro e eu tenho um trabalho árduo com ele todo o tempo, né? Eu dou algumas tarefas para ele cumprir e todos os dias, a hora que eu vejo ele, eu saio para trabalhar e a hora que eu vejo ele, a primeira coisa que eu pergunto: você cumpriu sua tarefa? Você fez o que o papai pediu? Ainda não. Então, se não fez ainda, para tudo que você está fazendo e vai fazer. Porque assim se estabelece uma relação, assim se estabelece uma autoridade. Ah, pai, mas agora eu estou vendo a novela O Carrossel, né? A Chiquitita, sei lá. Agora é a hora que eu quero ver um filme, um programa. Né? E eu falo, não, agora é a hora de você cumprir com a tarefa que deveria ter sido cumprida no decurso do dia e você não cumpriu. O papai saiu para trabalhar, o papai voltou, já era para ter feito o que precisava ser feito e você não fez. Então agora você vai parar tudo e vai cumprir com sua obrigação, né? Então esse tipo de ordenação, esse tipo de ordem, esse tipo de disciplina é um negócio que se precisa fazer todos os dias, é um exercício diário. E esse exercício diário, às vezes, nem todos estão dispostos a ter. Esse esforço diário, nem todos estão dispostos a ter. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês. Toda criança gosta de ter limites e toda criança gosta de ter tarefas a serem feitas. Quando é estabelecido para essas crianças, há um estudo feito pela Universidade dos Estados Unidos, que a criança que tem as obrigações, as responsabilidades para fazer, por exemplo, a criança que ajuda na conservação e manutenção da casa limpa, ela se torna uma pessoa bem sucedida no futuro, porque aquilo o fato de você inserir a criança nas atividades de casa, você está integrando ela, você faz parte desse sistema, você faz parte da nossa família, você faz parte da nossa casa, você bagunça, mas você tem a obrigação também de contribuir com a limpeza. Então, essa integração faz com que a criança se sinta parte de um sistema, de uma família, se sinta aconchegada, né, se sinta acarinhada,
e evitam vários e diversos transtornos, né? O problema é que esses transtornos, quando eles vão para a adolescência, normalmente geram terríveis consequências. Quando ele não é tratado na fase da criança e ele vai para a adolescência, ele vai só avolumando, né? Porque os limites da rebeldia, os limites dos desafios vão aumentando. Então, enquanto criança, as crianças têm um certo limite. Na adolescência, normalmente aquele adolescente já tem uma tendência natural da idade, que ele está descobrindo o mundo, sabe que está se tornando independente, então ele tem uma tendência de agravar, ou avolumar, ou aumentar a rebeldia, né? A oposição a tudo que se faz. Eu já sou adulto, eu sei o que eu faço, eu sei para onde é que vão os rumos da minha vida, embora não saibam, né? Tem muita coisa que aprender ainda. Mas o fato deles acharem que já estão nessa condição avoluma a obsessão pela rebeldia, pela desigualdade, pela contestação. E em alguns casos, pode prestar atenção que é na adolescência, a hora que passa ali dos 12, 13, 14 anos para frente, é justamente nessa época, nessa fase, que acontecem a maior incidência de pessoas que se envolvem com drogas, com ilícitos, com todo tipo de coisa que não se deve envolver, né? Porque eu estou querendo toda a atenção para mim. Embora aquele adolescente esconda o máximo possível, a vontade dele é que se veja alguma coisa diferente nele. Muitas vezes passa batido, algumas vezes é notado e, infelizmente, muitas das vezes quando se nota esse comportamento escandaloso, acima do normal, com envolvimento com drogas, com assaltos, com roubos e etc., já está tarde demais, né? Então, esse transtorno ele começa a virar um transtorno de comportamento. E esse transtorno de comportamento, ele acaba levando essa pessoa a se tornar alguém muito mais que indesejável, alguém à margem da sociedade, um marginal. Mica, um exemplo bíblico, ele recebeu todo o contexto de evangelização da palavra de Deus, mas ele olha para dentro de si e fala: eu não aceito nenhum tipo desse coisa, eu vou seguir o meu caminho. E ele faz para si um altar, ele faz para si um altar com vários deuses e fala: agora eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer desse altar a minha adoração. E ele encontra alguém meio mais ou menos da mesma linhagem dele, um sacerdote, chama um levita, né? Vem cá que eu quero fazer de você o meu sacerdote. E esse rapaz se junta com ele e se torna o sacerdote dele para adoração de cultos a deuses estranhos, ele conhecendo a palavra de Deus. Não obstante, a gente analisando tudo que se foi dito, eu estou dando aqui só subsídio para a aula, eu não estou aplicando a aula em si, e o nosso tempo também já está sendo concluído. O que a gente pode aprender com isso? A maior parte dos problemas, eles não se encontram nas crianças, ou nos adolescentes, ou nos adultos em si, mas encontra-se na criação. É um problema difícil de ser revertido, tratando com a criança apenas. Esse tratamento, a igreja precisa envolver um grupo de orientação para os pais. Os pais precisam mudar o comportamento para que haja mudança no comportamento dos filhos. Essa é a grande questão. E às vezes a gente ataca muito as nossas forças, intensivamente os nossos esforços, as nossas atenções para a criança, e acaba surtindo algum resultado porque a gente tem a ajuda do Espírito Santo, mas aquela criança não vai ter um amparo lá na ponta da linha, na casa dela. Então
que nós possamos, como igreja, rever os nossos conceitos e combater esses problemas, esses transtornos quando identificados, né? Tanto com a criança, porque ela vai se sentir acolhida pelo grupo da igreja, e é mais importante que ela se sinta acolhida pelo grupo da igreja do que pelos marginais lá fora, né? Tanto pela sua própria família, pela sua própria casa. Que Jesus abençoe os irmãos de uma forma especial, né? Que nós possamos, de uma forma concisa, consciente, nos atentar para esses detalhes, tá bom? Jesus abençoe e até a próxima aula.